Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Batista de Oliveira, e eu estou retomando aqui no canal as aulas de contabilidade. Hoje eu trouxe para vocês o pronunciamento contábil CPC 00, que trata dos conceitos para a elaboração dos relatórios financeiros. Essa aula ela é muito interessante para diversos tipos de público, tanto para você que é estudante de contabilidade, como para você que tem um negócio próprio e gostaria de conversar com mais propriedade sobre as suas demonstrações financeiras com seu contador. Também para você que já é profissional na área de contabilidade, é contador, atua com contabilidade no seu dia a dia. Eu digo que essa aula é interessante, assim, muito necessária, por quê? Porque o CPC 00, que na verdade não é um pronunciamento técnico propriamente dito, ele é uma norma que trata dos conceitos, dos elementos da contabilidade. Então, quando a gente conhece bem o conceito, a gente consegue tomar decisões com relação à contabilidade com muito mais propriedade. É muito melhor a gente entender o conceito, o espírito que está por trás da norma, do que ficar decorando um monte de regras. Quando você conhece o conceito, o que acontece? Quando você está diante de uma situação específica no seu dia a dia e você entende bem o conceito daquela situação, você consegue aplicar, você consegue tomar uma decisão muito mais correta do que se você apenas decorasse um monte de regras, até porque é quase que impossível decorar todas as regras. Então, eu recomendo que você continue assistindo esse vídeo, porque ele vai dar uma base assim, muito boa para você continuar estudando, pesquisando, se aprofundando no tema da contabilidade. Então, vamos começar. O CPC 00, esse pronunciamento, ele tem 8 capítulos. E a gente vai falar, assim, rapidamente sobre a finalidade desse CPC, né, dessa estrutura conceitual, e depois vamos fazer um resuminho de cada um desses capítulos. Vamos pegar as ideias principais deles, de cada um desses capítulos, e abordar aqui no vídeo. Então, vamos começar. Qual é a finalidade do CPC 00? O que ele busca? Ele busca auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais, os famosos IFRS. O que acontece? Tem já há alguns anos que tem uma tendência muito forte da contabilidade aqui no Brasil se adaptar às normas contábeis internacionais. E isso é muito bom, isso é muito necessário, porque a gente vive num mundo globalizado. Então, os investidores, eles precisam comparar, analisar as demonstrações financeiras das empresas. Então, imagina se uma empresa aqui no Brasil tivesse do segmento, por exemplo, de farmacêutico, estivesse adotando um determinado critério contábil e diferente das empresas desse segmento farmacêutico em outros países do mundo. Ficaria muito difícil para os investidores pegarem todas essas demonstrações e entender, comparar uma com as outras. Então, essa uniformização ela é muito necessária no mundo da contabilidade. E o Brasil já vem adotando essa prática há muito tempo. Então, uma das finalidades dessa estrutura conceitual é essa: auxiliar no desenvolvimento, na implantação das normas contábeis internacionais aqui no Brasil. Uma outra finalidade é auxiliar a desenvolver políticas contábeis consistentes na falta de pronunciamento técnico específico. Então, se o contador está diante de uma situação e para aquela situação não tem um pronunciamento técnico específico, nós já temos vários, né? Em torno aí de uns 40 e poucos. Tem pronunciamento técnico que trata de ativo intangível, tem pronunciamento que trata de consolidação, tem vários pronunciamentos, né? Mas digamos que tem uma determinada situação
que ainda não está normatizada por um determinado pronunciamento técnico específico daquela situação. O que o contador tem que fazer? Ele tem que se valer do CPC 00, porque é o CPC 00 que fala de todo o conceito que vai embasar as decisões na contabilidade. E uma outra finalidade do CPC 00 é auxiliar a entender e interpretar os pronunciamentos técnicos. Lógico, como ele é um pronunciamento conceitual que trata, né, de todos os elementos da contabilidade, os pronunciamentos técnicos específicos de cada assunto têm que seguir as normas, né, todo o entendimento que nós temos aqui no CPC 00. Ok. Aqui eu trouxe para vocês nessa apresentação que vai estar disponível, se vocês quiserem, o link vai estar aqui abaixo do vídeo, eu trouxe exatamente o trecho do CPC 00 que trata do assunto que está exposto no slide anterior. Nesse caso aqui, a finalidade está sendo tratada nesse item SP1.1 do CPC. E assim eu fiz ao longo de toda a apresentação. Aqui nós temos também uma parte bem assim clara do CPC 00, que eu até já falei, que é um CPC que não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Nada contido nesta estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou qualquer requisito em pronunciamento. Isso quer dizer o seguinte: se um assunto estiver sendo tratado em algum CPC específico, nós temos que seguir o que diz aquele CPC específico, porque é ele que detalha aquela situação que a gente vai reportar na contabilidade, né? Então, em havendo conflito, sempre tem que seguir o CPC específico que estiver tratando aquela situação. Aí agora a gente vai começar a fazer um resumo de cada um dos capítulos, dos 8 capítulos do CPC. É um pronunciamento longo, ele tem em torno de 60 páginas, então eu trouxe aqui para vocês as ideias principais de cada um desses capítulos. O primeiro capítulo, ele trata... Peraí, teve um probleminha aqui. Cheguei lá. Ele trata dos objetivos do relatório financeiro para fins gerais. Qual é o grande objetivo das demonstrações financeiras, do balanço, da DRE, da demonstração do fluxo de caixa? Qual é o grande objetivo dessas demonstrações? É fornecer informações financeiras para esses usuários primários, para quê? Para que eles tomem as suas decisões. E quem são esses usuários? São os investidores, aqueles detentores do capital que vão decidir em que empresa que eles vão alocar o seu recurso, são os por empréstimos, são os bancos, as financeiras, todo mundo, todos esses players que em algum momento eles podem emprestar recursos para a empresa. Ou então outros credores existentes e potenciais. Então, o objetivo maior das demonstrações contábeis é esse, é fornecer informações para quem está lendo as demonstrações, né? Informações para quê? Para que eles consigam tomar as melhores decisões, as decisões mais adequadas no momento em que ele vai, por exemplo, emprestar recurso para a empresa, no momento em que ele vai decidir comprar uma ação da empresa. Então, o objetivo é esse, é fornecer informações. Aqui, né, é o trecho do pronunciamento que trata desse tópico específico. Bom, agora também, assim, as demonstrações financeiras, elas têm as suas limitações. Uma das limitações das demonstrações financeiras, dos relatórios financeiros, é não fornecer todas as informações que os usuários necessitam. O
que acontece? Quando alguém olha, analisa as demonstrações financeiras de uma empresa, ali não vai ter todas as informações necessárias que a pessoa precisa. Por exemplo, situação macroeconômica, desenvolvimentos tecnológicos no ramo em que aquela indústria atua. Então, tem uma série de informações que os usuários precisam, mas que essas informações não estão ali na nos relatórios financeiros. Quando muitos, assim, está sendo citado nas notas explicativas. Mas o que precisa ficar claro é que os relatórios financeiros, eles não têm essa intenção de explicitar todas as informações que os investidores precisam para analisar, para tomar uma decisão em relação à empresa que está apresentando aquelas demonstrações. Uma outra limitação dos relatórios financeiros é que eles não se destinam a apresentar o valor da entidade. Quando alguém olha a demonstração de uma empresa, ela não pode querer achar que ali ela vai enxergar o valor exato daquela empresa. Na verdade, o que ela vai ter ali são informações para que ela, a pessoa que vai tomar a decisão, para que ela consiga estimar, avaliar se aquela empresa tem um bom valor de mercado, de modo que vale a pena ela investir o seu recurso naquela empresa. Inclusive, isso é chamado no mercado, precificar uma empresa chamada no mercado, valuation, é uma metodologia bastante complexa para se chegar ao valor exato ou aproximado daquela empresa. Então, as demonstrações financeiras, elas não têm essa pretensão de dizer quanto aquela empresa vale. O que as demonstrações financeiras objetivam é dar informações para que os investidores, para que os usuários primários, eles consigam precificar a empresa, dar o valor aproximado daquela empresa, tomar as suas decisões financeiras. Bom, desempenho financeiro pela ótica do regime de competência. Então, mais uma vez, corroborando o regime de competência na contabilidade. O que é o regime de competência? O regime de competência, ele reflete, ele fornece uma base melhor para avaliar o desempenho passado e futuro da entidade. O que é o regime de competência? O regime de competência é a empresa reconhecer a receita e a despesa no momento em que elas ocorrem, e não no momento do pagamento. Então, por exemplo, digamos que uma empresa, esse mês, ela vendeu uma determinada mercadoria para receber daqui a 2 meses. A receita pela venda dessa mercadoria cabe ao mês em que essa mercadoria foi vendida, e não ao mês em que o valor dessa venda vai ser recebido pela empresa. Por quê? Porque a receita ela tem que ser registrada no momento em que houve o desempenho. A empresa ela teve sucesso naquele mês na venda da sua mercadoria. Então, ali é nesse mês que a empresa teve um bom desempenho, ela conseguiu ter sucesso na venda da sua mercadoria. Um outro exemplo, pelo lado da despesa, por exemplo, é a folha de pagamento. Digamos que a empresa combinou com seus funcionários de pagar todo dia 10 do mês seguinte. Então, o funcionário trabalhou esse mês e só vai receber no mês seguinte. A despesa da folha de pagamento dos seus funcionários é desse mês ou do mês seguinte? É desse mês. Por que desse mês? Porque foi nesse mês que os funcionários prestaram serviço. Foi esse mês que os funcionários tiveram um esforço para quê? Para que a empresa tivesse um bom desempenho. Então, isso é o regime de competência, é reconhecer a receita no momento em que ela ocorre e a despesa também, no momento em que ela é incorrida, e não no momento do seu recebimento. Agora, é lógico que o desempenho financeiro da empresa também é importantíssimo. Não adianta nada uma empresa ser eficiente, ser eficaz, ser eficiente, vender bastante e no final das contas não receber.
ter uma inadimplência altíssima. Então, é lógico que os investidores, os credores, eles estão de olho no desempenho financeiro da empresa. E onde eles obtêm essa informação? É na demonstração do fluxo de caixa. É ela que vai mostrar a capacidade que a empresa tem de fazer com que entre recursos no caixa dessa empresa. Então, esses foram os pontos principais do capítulo 1. Agora, vamos falar do capítulo 2. O capítulo 2, mais uma vez, é o pronunciamento, né? O 00, que na verdade isso aqui é o R2. Isso aqui é a revisão que foi divulgada no dia 10 de novembro. 10 de dezembro de 2019. Então, mais uma vez, o pronunciamento 00, ele traz a questão das características qualitativas fundamentais do conteúdo da contabilidade. Que características são essas fundamentais? É a relevância e a representação fidedigna. Quais são, por que relevância? O que tem que estar ali nas demonstrações contábeis? Nas demonstrações contábeis, a gente tem que colocar as informações que são relevantes. E o que é uma informação relevante? Uma informação relevante é uma informação que faz diferença na tomada de decisão. E assim, digamos que a gente está conversando e eu vou te passar uma informação para que você tome uma decisão. O que você espera de mim? Que eu te passe uma decisão relevante. Ninguém tem tempo para ficar ouvindo abobrinha, ficar ouvindo coisas que no final das contas não vão fazer diferença. Então, a mesma coisa são as demonstrações financeiras. Elas precisam tratar, reportar valores, assuntos que sejam relevantes. E relevância é o quê? É o que vai fazer diferença na hora de você tomar a sua decisão. Uma outra característica qualitativa fundamental dos relatórios contábeis é a representação fidedigna. O que está ali na contabilidade, os números, as informações qualitativas e quantitativas, elas têm que representar de forma fiel a essência dos fenômenos. É a mesma coisa, a gente está conversando, digamos, eu e você vamos conversar sobre um determinado assunto. Você quer o quê? Que eu te fale de coisas relevantes. Se você vai tomar uma decisão importante, você quer que eu te fale de coisas relevantes. E o que eu te falar tem que representar de forma fiel a essência daquilo que eu estou te falando. Eu não posso te induzir a falar alguma coisa que não represente exatamente aquilo que eu estou te reportando. Todo mundo quer o quê? Quer a verdade, quer escutar, quer ler, quer ouvir coisas que realmente representem a essência daquilo que está sendo comunicado. Então, características qualitativas fundamentais da contabilidade. Isso é importantíssimo. Ela tem que ter, a informação tem que ter relevância e tem que ser representação fidedigna do que está sendo exposto. Agora, aqui a gente detalha um pouquinho essa questão também da relevância. Relevância é a capacidade, né, de fazer diferença na tomada de decisões. E esse pronunciamento, ele trouxe um conceito com relação à materialidade. Geralmente, o que é relevante é o quê? É o que tem materialidade, é o que é substancial. Coisas imateriais, geralmente, não são relevantes. Então, essa característica da materialidade, ela é intrínseca a esse conceito da relevância. E uma coisa, quando ela é relevante, ela leva ao quê? A gente confirmar, a gente ter elementos para fazer uma estimativa do que vai acontecer lá na frente, ou então confirmar algo que aconteceu lá no passado. Por exemplo, se eu estou analisando uma demonstração financeira e eu quero confirmar que realmente as mercadorias foram reportadas na demonstração anterior, foram reportadas de uma forma correta, quando eu analiso essa demonstração, eu preciso ter elementos nela que me deem o conforto, que me deem a segurança de que o valor das mercadorias que foram reportadas
na demonstração anterior estava correto. E também, quando eu leio as demonstrações, eu preciso começar a criar cenários futuros para aquela empresa. Preciso imaginar quanto vai ser, por quanto aquela mercadoria, as mercadorias da empresa vão ser vendidas. Então, a informação relevante é isso, é algo que me dê um conforto, que me dê uma segurança, de modo que eu possa confirmar o que aconteceu, né, o que me foi reportado em relação ao passado, e me dê também uma certa segurança, me supra de informações para que eu consiga traçar cenários futuros. E representação fidedigna. Quais são os elementos da representação fidedigna? Representação fidedigna, lembrando, é representar de forma fiel a essência dos fenômenos. Então, são 3 elementos básicos que corroboram essa ideia de representação fidedigna. A informação, ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e ela tem que ser livre de erros. É o que acontece no nosso dia a dia. Se eu vou te passar uma informação, o que você espera de mim? Que essa informação, e eu espero de você, caso você venha passar uma informação para mim. Eu espero que essa informação seja completa, que você não esteja me omitindo dados relevantes. Eu espero que a informação seja neutra. Eu não quero que quando você me passe uma informação, você tente ser tendencioso para me levar a uma decisão, não a decisão correta, mas a decisão que você quer. Um outro elemento que a gente espera na representação fidedigna de um fenômeno é o quê? Que ele seja livre de erros. A informação que você me passa tem que ser livre de erros. Então, a mesma coisa acontece na elaboração das demonstrações contábeis. Quando nós, contadores, nós elaboramos as demonstrações, quem vai ler aquelas demonstrações espera o quê? Que o que está escrito ali tenham informações completas, neutras e livre de erros. Agora, além dessas características, 2 características fundamentais que nós vimos, nós também temos as características de melhoria. São aquelas características que dão uma qualidade à informação contábil. E que características são essas? É a comparabilidade, a capacidade de verificação, a tempestividade e a compreensibilidade. Nós vamos ver cada uma delas. A comparabilidade. A comparabilidade o que é necessário para uma informação para você conseguir comparar uma informação? É necessário que o conteúdo dela seja consistente. É assim, para a empresa, para o investidor, para quem está lendo as demonstrações, para ele comparar a demonstração do ano da empresa com a demonstração do ano anterior, é necessário o quê? Que as informações que estão ali sejam consistentes, que os critérios adotados nas demonstrações sejam consistentes. A empresa não pode publicar um ano, por exemplo, a avaliação do seu estoque pelo método PEPS e no ano seguinte avaliar pelo custo médio e não explicar o motivo da mudança, né? Ela pode até mudar, mas ela tem que explicar bem essa mudança. Digamos que ela não explique. No ano anterior, as mercadorias foram avaliadas pelo PEPS e no ano atual pelo método do custo médio. Quem olhar essas 2 demonstrações vai conseguir comparar? Não vai conseguir comparar. Por quê? Porque elas não estão consistentes. Elas foram elaboradas com métodos, com critérios diferentes. A consistência ela é diferente de uniformidade. A uniformidade ela não é necessária nas relações como um todo, na elaboração das demonstrações contábeis. O que é uniforme? Uniforme é você tratar de forma igual todo mundo, todas as informações. Isso não é verdade. Os iguais têm que ser tratados de forma igual e os diferentes têm que ser tratados de forma diferente. Então, uniformidade não é uma exigência para que a informação possa ser comparada. O que é necessário é uma consistência de critérios.
Uniformidade não, porque uniformidade nos remeteria a tratar tudo e todos de forma igual. E a gente sabe que as coisas são diferentes. Tem essa questão da comparabilidade. Agora, vamos ver a capacidade de verificação. O que é a capacidade de verificação? Ela garante aos usuários que as informações representam de forma fidedigna os fenômenos econômicos. Então, o usuário, quando ele for analisar aquele relatório contábil, ele precisa ter a capacidade de verificar que a informação ali está correta. Então, aqui, a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma digna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Então, veja que todas essas características de melhoria, elas tendem o quê? O que elas objetivam? Objetivam fazer com que as demonstrações contábeis, quem olhe essas demonstrações contábeis se sintam seguros, se sintam confortáveis em estar lendo algo, analisando algo que é verdadeiro, né? Então, aqui é a capacidade de verificação. Agora, uma outra característica de melhoria que vai garantir a qualidade dos relatórios financeiros é a tempestividade. A tempestividade, ela está relacionada ao quê? Ao tempo. A informação tem que ser passada assim, de forma tempestiva, no momento em que ela está ocorrendo. Não adianta nada falar de uma informação importante 4 anos depois. Não adianta. O tempo, né? O time para a tomada de decisão já passou. Então, é importantíssimo que a informação seja reportada no tempo correto. Não adianta nada falar de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Não adianta me contar isso agora. O tempo passou. De repente, durante esse tempo que a informação não me foi passada, me levou a tomar alguma decisão errada. Então, assim, a informação contábil, ela precisa ser passada no tempo correto para o usuário. A gente não pode esconder nada, não pode deixar para informar nada lá na frente, depois que aconteceu. Uma outra característica de melhoria é a compreensibilidade. E o que faz uma informação ser compreendida pelas pessoas? É preciso que a informação seja clara e seja precisa. Toda vez que a gente se comunica com alguém, a gente tem que tentar ser o quê? Ser claro, né? Falar de uma forma simples, de uma forma objetiva e de uma forma precisa. É isso que as pessoas esperam da gente e é isso que a gente espera das pessoas. E a mesma coisa acontece com a contabilidade. Uma outra restrição dos relatórios financeiros que a gente tem que se atentar é com relação ao custo, é o custo para fornecer as informações nos relatórios. O custo tem que compensar. Digamos que a empresa está diante de um ativo e para ela depreciar aquele ativo durante um determinado tempo, ela tem um custo imenso. E, de repente, o valor daquele ativo não é tão relevante assim. Então, não compensaria ela ter um custo elevado para ficar controlando a depreciação daquele ativo, quando, na verdade, ele é um ativo, só que ele não é algo relevante para a empresa. Então, assim, o custo-benefício para se controlar a depreciação daquele ativo durante um determinado período não justificaria, né, o reconhecimento daquele elemento como ativo. Então, essa questão do custo também tem que ser levada em consideração. Capítulo 3. Objetivo e alcance, demonstrações contábeis e a entidade que reporta demonstrações. Bom, o objetivo da contabilidade, das demonstrações contábeis, é fornecer informações sobre os elementos da contabilidade, que são os ativos, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. E mais à frente a gente vai ver o conceito de cada um desses elementos. Bom, uma premissa que é muito importante na contabilidade é a premissa suposição de continuidade operacional. Quando a gente analisa as demonstrações de uma empresa, a gente tem que imaginar que aquela empresa ela tende a ficar ativa durante um bom tempo. A gente não pode partir da premissa que aquela empresa vai fechar
daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, salvo em casos específicos em que isso tem que ser declarado para o investidor. É a mesma coisa, quando uma pessoa abre uma empresa, ela tem que abrir a empresa pensando que aquela empresa ela vai durar para sempre, pensando que aquela empresa vai passar de geração para geração. Porque não adianta nada você abrir uma empresa e pensar assim, daqui a 1 ano eu vou fechar essa empresa. Por quê? Se você já entrar com esse pensamento, você não vai sobreviver no mercado. Na primeira dificuldade você vai desistir, na segunda, na terceira, no máximo. Então, a gente tem que partir do princípio que aquela empresa ela tem uma continuidade no futuro. É como se ela fosse, ela foi aberta para durar para sempre, para passar de geração para geração. Essa é a posição de continuidade operacional. Aí agora nós vamos falar sobre os elementos das demonstrações contábeis, que são ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. E outras alterações em recursos econômicos e reivindicações que a gente também vai ver. Aqui a gente vai tratar de elementos básicos para conceituar cada um desses tópicos da contabilidade, digamos assim. Então, vamos começar pelo ativo. O ativo, para a gente conceituar um elemento como ativo, tem duas questões que são, assim, básicas, que a gente tem que levar em consideração. Duas palavras-chave. Controle, duas expressões-chave. Controle e produzir benefícios econômicos. O que é um ativo? Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, assim, toda vez que você estiver diante, que sua empresa estiver diante de um determinado bem e ela tiver o controle daquele bem e aquele bem vai produzir benefícios econômicos, pronto, aquilo ali é um ativo. O que é o controle? Por exemplo, a empresa comprou mercadoria e é ela que decide quando vai vender aquela mercadoria, quanto tempo que aquela mercadoria vai ficar em estoque, qual o valor que ela vai vender aquela mercadoria. Então, observe que o controle daquele bem é da empresa. Então, já temos um elemento essencial para conceituar a mercadoria como ativo. E, além disso, eu como empresa, espero que aquela mercadoria vai produzir benefícios, recursos econômicos para a minha empresa. Matou. Controle, produção de benefícios econômicos, estou diante de um ativo. E aqui não importa a propriedade jurídica daquele bem. Quer ver como não importa? Após o CPC 06, que é o CPC que trata de arrendamento, de aluguel, né? Isso começou em 2019, ano passado. As empresas passaram a ter que contabilizar como ativo, por exemplo, os arrendamentos, os aluguéis de imóveis sobre o qual elas têm a gestão. Então, digamos que a empresa alugou um imóvel, ela não tem imóvel próprio, ela decidiu alugar. O que acontece? É a empresa que vai decidir quais os funcionários que vão ocupar cada um daqueles andares? É a empresa que vai decidir. Então, observem que a empresa, apesar dela não ter a propriedade jurídica daquele imóvel, é ela que vai controlar aquele imóvel, é ela que vai dizer, é ela que vai determinar de que forma que aquele imóvel vai ser utilizado, e não o proprietário do imóvel que está alugando aquilo para a empresa. Então, quando a empresa aluga um imóvel e ela tem o controle do imóvel, é ela que vai decidir de que forma que aquele imóvel vai ser utilizado dentro da sua empresa, e se ela espera que aquele imóvel gere benefícios econômicos, pronto, estamos diante de um ativo. A empresa tem que contabilizar todos os aluguéis, digamos que o prazo do contrato foi de 36 meses. O que a empresa tem que fazer? Tem que somar todos os aluguéis mensais durante 36 meses, traz tudo isso a valor presente e registra isso no seu ativo contra o passivo, né, que são as parcelas a pagar. Então, observem que não é relevante para efeito de classificação no ativo se a empresa detém ou não a propriedade daquele bem. O que importa é que ela tenha controle e aquele bem vai produzir
e também que tenha a expectativa de que aquele bem vai gerar benefícios econômicos para a empresa. Um outro elemento importante, que agora estão chamando de reivindicações, né? Depois a gente vai falar mais detalhadamente, é o passivo e o patrimônio líquido. Para se caracterizar um passivo, o que precisa? 2 elementos são necessários. Eu preciso estar diante de uma obrigação e lá na frente eu preciso ter a expectativa de transferir um recurso econômico para uma terceira entidade, para uma terceira pessoa. Passivo, obrigação presente, obrigação que eu tenho hoje, né, a obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, assim, eu comprei uma mercadoria, comprei lá no passado, estou com essa minha mercadoria em estoque, só que eu combinei com o meu fornecedor que eu vou pagar lá na frente, eu vou pagar no mês seguinte. Pronto, já tenho a obrigação e já tenho essa expectativa de transferir recurso econômico para o meu fornecedor lá na frente. Estou diante de um passivo. E patrimônio líquido é o quê? É a participação residual nos ativos. Eu pego meus ativos, deduzo do meu passivo e chego ao meu patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Bom, aí agora temos as receitas e despesas. As receitas e despesas, elas medem, né? Elas que vão dar o termômetro do desempenho financeiro da empresa, se a empresa está com um bom desempenho ou não. Se ela estiver com um bom desempenho, é lógico, ela vai chegar no final do período com lucro. Se o desempenho dela não estiver tão bom, ela vai ter um prejuízo. Então, receitas. O que são receitas? São valores, né, que geram aumento nos ativos ou reduções no passivo. E também, e consequentemente, vão gerar aumento no PL. Então, por exemplo, vendi mercadoria. Essa minha mercadoria vai gerar, essa venda vai gerar o quê? Digamos que seja à vista. Vai gerar uma entrada de recurso no meu caixa. Pronto, aumentei o meu ativo e tive uma receita de venda de mercadorias. Ou então, a receita ela pode ocorrer também pela redução do passivo. Eu tinha um passivo e, de repente, eu não vou ter mais esse passivo. Vou reverter esse passivo, baixar esse passivo. Vai ser contra o quê? Contra uma receita. Então, são 2 situações que, no final das contas, vão gerar o quê? Um aumento no meu patrimônio líquido. E, por um outro lado, nós temos as despesas, que são o oposto, né? A despesa, ela é uma redução nos ativos, ou então pode ser um aumento nos meus passivos, né? Digamos que eu vou comprar mercadorias a prazo. Como estarei... Não, mercadoria nem foi um bom exemplo, porque a mercadoria ela tem que ser levada a estoque, né? Digamos, despesa de salários. Eu contabilizo a minha folha esse mês e vou pagar no mês, dia 10, no mês seguinte. Então, nesse momento, eu estou tendo um aumento no mês em que esses funcionários prestam serviço, eu tenho um aumento no meu passivo. Contra o quê? Contra uma despesa de folha de pagamento. Então, isso vai gerar uma redução no patrimônio líquido da empresa. E também nós temos, além, né, dos ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, nós temos outras alterações nos recursos econômicos e reivindicações. Contribuições e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio ou troca de passivos, ativos e passivos que não resultem em alteração no PL. Contribuições e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio, que são esses detentores? São os sócios. Então, se eu vou distribuir lucros para os sócios, se eu vou pagar dividendos, isso não é receita, isso não é despesa, né? Isso não é despesa para a minha empresa. Isso gera uma alteração, mas conceitualmente não é uma despesa. Por quê? São valores que eu vou pagar para detentores de direitos sobre o patrimônio. São pessoas que aportaram, né? São sócios que aportaram recursos na minha empresa. Então, quando eu pago os dividendos, por exemplo, ou quando eu pago participação nos lucros, né? Isso para minha empresa não é uma despesa, é uma distribuição que eu estou fazendo para quem, digamos assim, apostou, né, na empresa. E nós temos também troca de ativos e passivos que não resultam em alteração no PL.
Por exemplo, comprei mercadorias a prazo, então, assim, aumento a conta de ativo e aumento a minha conta de passivo. Isso não gera alteração no meu patrimônio líquido. Lá na frente vai gerar quando eu vender minha mercadoria, mas por enquanto, não. Então, são exemplos clássicos desses elementos das demonstrações contábeis. Aqui, no capítulo 4, eles ainda falam, né, da questão da posição financeira e do desempenho financeiro. A posição financeira a gente enxerga onde? No balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma foto da empresa, é uma foto da situação da empresa naquele momento. O que vai mostrar se o desempenho da empresa está bom ou está ruim é o quê? A demonstração do resultado. Porque é aqui que a gente coloca as receitas e despesas para ver se no final do período a nossa empresa teve lucro ou teve prejuízo, né? É a mesma coisa, tem muita gente aí que ganha herança de família, mas são pessoas que só sabem gastar, não sabem aplicar, não conseguem dar continuidade àquela herança, né? Digamos que seja uma empresa, a pessoa não entende nada, o filho não entende nada. Então, no momento em que a empresa, que esse herdeiro recebe, né, esse valor, essa herança, ótimo, a posição financeira dele pode estar excelente, mas se ele for um mau gestor, o que vai acontecer ao longo do tempo? Os seus ativos vão diminuir. Então, digamos que ele não consiga gerar receita desses seus ativos. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, ele vai perdendo o seu patrimônio. Então, resumindo, posição financeira a gente enxerga no balanço patrimonial da empresa e se ela está tendo um bom desempenho, se ela está sendo eficiente ou não, a gente enxerga na DRE, na demonstração do resultado do exercício. Aqui no capítulo 5, eles trazem dois termos, que é o reconhecimento e desreconhecimento. Esse termo desreconhecimento, ele é bem estranho, bem esquisito. Eu acredito que ele, inclusive, nem vai pegar. Muito estranho esse termo. Bom, o que é o reconhecimento? É o processo de captação de um item que atenda à definição de um dos elementos da demonstração. O que é, na verdade, reconhecimento? Nada mais é do que você identificar um elemento e reconhecer naquele elemento a sua classificação correta. Por exemplo, um elemento do ativo. Eu olho um bem, enxergo que naquele bem eu tenho os elementos necessários para se classificar aquilo como ativo, beleza, estou reconhecendo aquele bem como passivo. Estou reconhecendo aquele bem no meu ativo. Isso é um exemplo de reconhecimento. Desreconhecimento é quando o elemento perde aquela característica, seja pela venda, no caso de mercadoria, seja porque aquela mercadoria foi vendida. Se aquela mercadoria foi vendida, eu faço o quê? Eu baixo, eu tiro aquela mercadoria do meu estoque. Então, aquilo sai do meu ativo e vai para a conta de CMV, custo das mercadorias vendidas. Então, isso é o quê? Quando eu estou tirando aquela mercadoria, baixando ela do meu ativo, eu estou desreconhecendo o que eu antes tinha reconhecido como ativo, agora eu estou desreconhecendo, estou baixando no meu ativo. Isso pode acontecer no caso da mercadoria pela venda ou pelo fato da mercadoria ter ficado obsoleta. Então, de qualquer forma, eu vou ter que desreconhecer, eu vou tirar do meu ativo, mas nada mais é do que reconhecer. É reconhecer aquele elemento como item, né, lá da minha demonstração, vou fazer a classificação adequada e desreconhecer é tirar aquele elemento de onde ele foi originalmente classificado por diversos motivos. Capítulo 6 é o capítulo que trata da mensuração. E nós temos basicamente duas bases de mensuração dos nossos ativos e passivos. É o custo histórico ou o valor atual. O custo histórico nada mais é do que o preço que eu paguei naquela minha transação, mais os custos que eu tenho direito de incorrer, por exemplo, quando eu estou adquirindo um estoque. Se eu estou adquirindo uma mercadoria e eu estou arcando
digamos, com o frete daquela mercadoria, o CPC 16, que é o CPC que trata especificamente sobre estoque, ele fala que eu posso reconhecer aquele frete na mensuração do meu estoque. Então, o custo histórico nada mais é do que isso, é o preço original que eu estou pagando por aquela mercadoria, preço da transação. Que eu estou pagando ou que eu estou recebendo, né? Agora, o valor atual, ele pode ter três bases. Ou é o valor justo, ou é o valor em uso, o valor de cumprimento e o custo corrente, ou custo corrente. O que é o valor justo? O valor justo, ele tem uma perspectiva, assim, de mercado. Justo por quê? Digamos que eu tenha o vendedor e o comprador no mercado, atuando naquele mercado. E os dois, eles têm as mesmas informações. Então, aqui a gente não tem assimetria de informações, não tem nenhum, assim, em termos de informações, levando vantagem em relação ao outro, né? Todos eles têm as informações necessárias naquele mercado e busca-se o quê? Busca-se um valor justo, que seja justo tanto para o comprador como para o vendedor. Então, isso aqui é uma forma de mensurar se chegar ao valor atual daquele elemento. Uma outra forma de se chegar ao valor atual é a gente atribuir o valor em uso ou o valor de cumprimento. Valor em uso, a gente pensa no ativo, valor em uso do ativo, e valor de cumprimento é o valor que eu vou ter que liquidar a minha obrigação, o meu passivo. E a gente chega a essa mensuração a partir do valor presente do fluxo de caixa, a capacidade de geração de caixa daquele ativo. Digamos que a gente compra um carro para fazer Uber, né? E eu decida reconhecer e mensurar esse meu carro, esse meu ativo, pela capacidade que ele tem de gerar fluxo de caixa para mim ao longo dos próximos 5 anos, que é o período que eu pretendo, no caso, trabalhar como Uber. Então, o meu critério de mensuração aqui, na hora de contabilizar esse carro no meu ativo, não vai ser o preço que eu paguei naquele carro. Vai ser o quê? A expectativa que eu tenho de fluxo de caixa que aquele bem vai gerar para mim. Eu imagino que eu vou fazer X corridas ao longo dos 5 anos e que eu vou ter uma entrada de caixa em X valor. Então, esse é um critério de mensuração. Valor em uso do ativo, ou a mesma coisa eu posso fazer no valor de um cumprimento de um passivo. E um outro critério, uma outra forma de se chegar ao valor atual é o valor pelo custo corrente, que é o quê? Que é quanto que eu vou pagar para adquirir aquele bem, quanto que eu pagaria para adquirir aquele bem naquele momento, mais os custos de transação. Então, digamos, contra a prestação, que seria paga na data da mensuração, mais os custos de transação. Aqui o meu foco é quanto que aquele bem está valendo naquele momento corrente. Então, eu vou sempre buscar mensurar, fazer com que esse meu ativo esteja mensurado ao valor que eu teria que pagar caso eu fosse adquirir no momento que eu estou fazendo a mensuração. Então, é isso. O capítulo 7 é um capítulo que fala de apresentação e divulgação das normas contábeis. E eles citam o quê? A questão da comunicação. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Toda vez que a gente está divulgando as demonstrações de uma empresa, o que a empresa está fazendo com seus usuários? No fundo, ela está se comunicando, ela está falando para os seus usuários, está passando informações da sua empresa. Isso nada mais é do que comunicação. Então, o trabalho do contador é coletar informações, agrupar, classificar e agrupar e, no final das contas, publicar as demonstrações contábeis. Quando a gente publica, nada mais é do que uma forma de se comunicar com quem vai ler aquelas demonstrações. Para a gente chegar, né, ao resultado final das demonstrações, tudo começa com o quê? Com um plano de contas que foi originalmente desenhado para aquela empresa. São as unidades de conta. Então,
de contas. A primeira coisa que o contador tem que fazer é o quê? Ele tem que pegar todos os elementos da contabilidade e fazer a classificação. O que é ativo, ele tem que contabilizar como ativo, e a gente vai ter diversas continhas lá no ativo. O que é patrimônio líquido, ele vai ter que classificar como patrimônio líquido, receita, despesa. Então, a primeira coisa para você conseguir se comunicar de uma forma eficiente é o quê? Você pegar todas as informações e fazer uma classificação adequada. Beleza. A partir dali, eu vou fazer toda a minha contabilização. E no final das contas, quando eu vou publicar, o que eu faço? Eu faço uma aglutinação, eu faço uma agregação. Porque eu não posso também... eu fiz um plano de contas em que eu coloquei mercadoria A, B, C, D. Tem uma continha para cada tipo de mercadoria. Na hora que eu vou publicar, eu não preciso publicar um balanço com linha a linha das minhas mercadorias. Eu posso pegar todas aquelas mercadorias e agrupar. Lógico que eu vou fazer uma agregação com as mercadorias que são similares entre si. Como também eu não posso publicar um balanço assim, ativo circulante, passivo não, ativo não circulante, patrimônio líquido, reservas. Não, eu tenho que dizer quais são os tipos de reserva. Então, a agregação é chegar ao meio termo. Eu não posso encher de detalhes a minha demonstração, como também eu não posso resumi-la a ponto de a pessoa olhar e não entender do que se trata. E o capítulo 8, para finalizar, é um capítulo que fala dos conceitos de capital. E aí nós temos o capital financeiro e o capital físico. O capital financeiro, quando eu penso no capital financeiro, investidor, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo manter, digamos assim, o capital que eu investi na minha empresa. O meu foco é mais esse. Então, toda a minha base de mensuração dos meus ativos, passivos, quanto que eu vou cobrar nas minhas mercadorias, ele busca manter aquele capital financeiro, ele está muito ligado à questão financeira. Agora, eu tenho o capital físico, em que aqui a preocupação é a capacidade produtiva. Digamos que o investidor, a minha grande preocupação é o quê? É fazer com que a minha empresa mantenha o seu nível de capacidade produtiva. Então, eu vou estar sempre preocupado, muito focado, por exemplo, no meu maquinário, nas questões tecnológicas, porque eu nunca vou querer diminuir a capacidade produtiva da minha empresa, né? Eu nunca vou querer que lá na frente... hoje eu consigo produzir 1.000 unidades, aí lá na frente eu vou ter uma restrição, só vou conseguir produzir 800. Não, não é isso. Quando eu estou preocupado com a capacidade, com o capital físico, eu estou preocupado com a manutenção da capacidade produtiva da minha empresa. Então, toda a minha política de mensuração dos meus ativos, dos meus passivos, das minhas receitas, vai ser tudo focado no custo corrente. Quanto que eu pagaria, por exemplo, hoje para repor uma máquina que é importantíssima para produzir, né, as minhas mercadorias. Então, é mais ou menos essa pegada aqui do capítulo 8. Bom, era isso. O pronunciamento é muito longo, ele tem 60 páginas, eu tentei resumir ao máximo e dar elementos para vocês conseguirem evoluir na contabilidade. Continue conosco, aqui no canal tem várias aulas sobre CPCs específicos e a partir de hoje eu estou retomando as aulas aqui no canal. Desculpa o período que eu fiquei ausente, mas é que eu estava trabalhando muito, mas a partir de hoje eu estou determinada a retomar o foco aqui no canal. Um abraço, até as próximas aulas.